Nesse vídeo a gente vai dar uma olhadinha sobre um problema que eu vi em usar microfones pererecas no Linux para fazer gravação de tutoriais como esse aqui que eu tô fazendo. O pessoal já sabe aí que eu mudei para o Fedora e eu tive dificuldade de fazer com que o filtro de ruídos que tem no OBS Studio e no Pulse Audio e tal, no Fedora, não consegui fazer funcionar. Ou ficava sem som, ou a voz ficava muito ruim em comparação de você usar o mesmo sistema de gravação, o mesmo microfone no Windows, onde os drivers já têm esse recurso de fazer cancelamento de ruído, né? Aquele barulho que fica de fundo. Então, eu botei um outro disco aqui, voltei tô aqui no Debian. O Debian ele tem o Pulse Audio instalado e o Fedora ele usa o Pipewire, mas todos os tutoriais que eu segui na internet e tal, para fazer com que o Pulse Audio funcionasse, não funcionou. O PC ficava sem som, eu fiz um montão de bagulho, fiquei uns 2 ou 3 dias procurando, testando, reinicia, tira a drive, bota a drive e não funcionou direito. Eu acho que aí vão dizer, pô, por que você não troca de microfone? Porque eu tô duro, simplesmente por isso. Eu já tô com o microfone aqui, se ele funciona direito no Windows, por que não vai funcionar no Linux? Então, o que a gente vai ver aqui? É como você implementar esse cancelamento de ruído, eventualmente no próprio sistema ou no OBS, se você faz as gravações, que seria mais ou menos desse jeito aqui. Cadê o terminal? Terminal. Bom, esse aqui é o Debian 11, que a gente já está sabendo qual é a situação. E o arquivo que a gente vai editar é esse. Não é esse não. É esse. É esse daqui. Desde que o Pulse Audio esteja instalado, né? O Pulse tá. Aí você vai lá no fundão do arquivo e coloca essas linhas aqui, ó. Isso vai criar uma entrada na parte de configuração lá do sistema de som. Então você vai lá, você edita com o Nano, né? Nano, ali o caminho que está ali no iniciozinho aí desse lance, o caminho aqui, vamos dar um Ctrl X. Está aqui. O caminho é esse daqui. Você edita, vai lá para o finzão e coloca essas linhas aqui no fim. Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. E você vai ter uma entrada aqui. Cadê a configuração? Você vai ter uma entrada aqui na parte de áudio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Som. Que é isso daqui, ó. Áudio interno estéreo analógico. Echo Cancelled. E isso aqui funciona direitinho. Mas ainda fica um certo, sabe, um troço estranho no fundo, aqui assim do som. Antes de botar esse estéreo analógico, esse Echo Cancel, essa linha vermelha ela ficava aqui no meio, por causa do esporro que o microfone faz quando capta, mesmo sem captar nada, quando fica assim no silêncio. No silêncio ele ficava aquele barulho, e ficava sempre aqui assim. Então, essa primeira providência já deixou o sistema com um certo cancelamento de ruído. Mas, por exemplo, se você for usar o OBS ou um outro programa aí qualquer, a gente vê que esses comandos aqui criou, né, uma interface, entre aspas, virtual, que você pode selecionar depois lá no OBS Studio. Vai vir aqui, estou até gravando aqui a situação. O que a gente tem que fazer aqui para deixar o negócio legalzinho? Você vem aqui em filtros e habilita esse filtro RN Noise aí, que vai deixar o som mais bacaninha do que ficaria se ficasse só naquele filtro do Pulse Audio.
botar só esse também só esse, não aquele que está embutido no Pulse Audio, também não fica bom. Parece que você está falando numa máscara, uma máscara na boca. E botando o som do Pulse Audio, ainda fica um resquício chato aqui assim, quando você está usando o fone de ouvido, você ainda percebe, ou mesmo quando você aumenta um pouco mais o som. Agora, você usando os dois, o som fica bem legalzinho de ser, de ser ouvido, né? É assim, quase com a mesma qualidade que você tem no Windows. Aí, por exemplo, você vendo aqui nas configurações do Open, do OBS, né? Você tem aqui áudio e aqui você escolhe, tá? Aqui vai a você vem aqui e escolhe se você quer o áudio normal com, né, dispositivo padrão ou então esse daqui, o Echo Cancel with áudio interno, não sei das coisas. Você dá a aplicar e você tá aí gravando bonitão com som bacana aí da, da, da sua máquina. Aí essa história é o seguinte, então eu estava usando o Fedora, botei um outro disco aqui, como eu falei, né, um outro SSD, botei o Debian, eu fiquei bolado com essa história, pô, o Fedora funcionando bonitinho, e por conta do Pipewire, que é o servidor de som lá do Fedora, que agora vai começar a ser o padrão nas distribuições e tal, né, apesar dele rodar em cima do Pulse, né, instalando o Pulse Audio mesmo de verdade, aquele Pulse Audio, aquele DNF install Pulse Audio, você reinicia a máquina e a sua máquina fica sem som. Independente de você botar aqueles scripts ou não para fazer a situação. Aí tentei também outros comandos aí e tal, e como eu uso muito o computador para fazer captura de tela, já que minha máquina principal, que eu usava macOS, pifou, eu estou usando essa aqui mais perereca, que tem o Windows também, mas que quebra o galho aqui para fazer as minhas gravações, as minhas mais gravações de vídeo aí que ninguém assiste. Então, fica essa dica aí para quem for usar isso serve também para, no caso do som captado pelo microfone. Às vezes você está fazendo, por exemplo, uma live, ou então narrando um jogo aí, pô, fica aquele som estranho de fundo do microfone, é chato pra caramba. Aí você fazendo esse tipo de configuração na sua máquina, se você usa o alça não, o Pulse Audio no seu sistema aí, essa dica eu acho que vai ser bem útil aí para você deixar o seu sistema aí com uma gravação legal. Se você tiver já um microfone daqueles que custa 500 prata e você não tem esse problema de áudio no seu Linux, é claro que você não precisa fazer esse negócio todo. Isso aqui foi só uma situação que eu passei pesquisando aí na internet e tal, aí para não trocar o microfone, eu já tinha aqui um disco dando sopa, botei o Debian de uma instalação remasterizada que eu tinha aí como backup, botei os programas que eu uso no meu dia a dia, aí estou usando ele aqui agora. Infelizmente veio do Fedora. O Fedora, porque funciona bonitinho, me deu por assim dizer, essa desilusão. Mas não vou desistir do Fedora. É um sistema bem legalzinho aí. Depois aí, quando eu tiver mais tempo, mais bunda, eu vou pesquisar mais um pouco para ver como é que a gente implementa o Pulse Audio direito em cima do Pipewire, de modo que se habilite a parte de vídeo aí, a parte de filtro do som do microfone para o sistema ficar gravando legal. Quem tiver uma dica aí, então, de microfone bom e barato aí para se usar para fazer captura no computador, pode botar aí nos comentários aí que eu estou procurando um legal aí para quem tem mais experiência em ficar fazendo live de jogos e coisas aí. Então, falou? Então é isso aí. Então já sabe, né? Se gostou do vídeo, você assina o canal, também divulga nas redes sociais aí também. Se não gostou, não precisa assinar, que eu estou cagando. E depois a gente vem para outro vídeo maneiro aí. Então, valeu!